E eu ficava num plantão. Eu subia na viatura onde eu ia com eles ver local de crime. E foi nesse ano que eu fiquei um ano fazendo isso. Nesse ano que eu fiquei, em outubro, acontece o crime do casal Richthofen. E foi uma bagunça, né? Porque isso levantou a perícia. Tanto que eu fui com eles na reprodução simulada desse caso. Eu me assustei até com a repercussão, porque quem tá lá dentro, a gente não tinha tanta ideia de que iam ter 500 jornalistas na rua no dia da reprodução simulada. Caramba. A gente não tinha tanta noção assim. E foi assim. E aí eu entrei no caso assim, acompanhei a perícia toda, Como que passo é a essa passo. reprodução que eles fazem? É, É no local? no local, foi na casa, Caramba. e um de cada vez separadamente, Suzane, Christian e Daniel, Os cada um contou para os peritos passo a passo do que Conta e meio aconteceu que ali. demonstra. Ou Tudo, não? vai tirando foto, vai filmando, mas você parou onde, quem foi, onde você chegou. Então começou da garagem, chegamos por aqui, quem desceu do carro, quem estava sentado na frente, quem estava sentado atrás, quem desceu por onde. Onde eles puseram as meias na cabeça, não puseram, eles eram preocupados com o DNA, né? Com fio de cabelo, não queriam deixar provas. Então Era tem pra tudo, parecer um você assalto. reconstrói passo a passo. E aconteceram coisas estranhas lá, porque, por exemplo, o Daniel é muito emotivo. E quando a Jane, para montar essa reprodução simulada, os policiais que fazem o papel das vítimas. Então ela botou um policial mais ou menos o tipo do Manfred para fazer o Manfred, e um policial mais ou menos do tipo da Marísia. São os pais. São os pais que ficaram já deitados na cama. Então o Christian e o Daniel não viram a cara deles. Certo. E aí mostraram que a Suzane já tinha mostrado, eles também mostraram que ela acendeu a luz do corredor, o que deixava o quarto um pouco escuro ainda. E aí eles entraram com o bastão, a perícia tinha feito um bastão de papelão, né, para eles mostrarem como foi. E o Daniel então entrou, mostrando que ele foi pro lado do Manfred. E aí, cara, acendeu a luz. E quando ele viu o policial, que era parecido com o Manfred, cara, ele começou a passar mal, começou a chorar, começou a passar mal e respira e não consegue. E olha a perita ali, os peritos do lado de calma, respira. O cara Reviveu. Reviveu. E aí você sabe que a gente até rezou um Pai Nosso, todo mundo deu as mãos, Caramba. porque ia interromper, ele não ia conseguir continuar. O cara desesperou. Então você vê que a reprodução, porque uma coisa é você imagina que um crime dura segundos, minutos, é pouco, né? É rápido, mas na reprodução simulada não é. Para. Até onde? Para. Clique, clique, clique. Aí você fez o quê? Andou para lá, para, clique. Então, é muito vagaroso e realmente traz à tona um momento muito mais prolongado, uma memória muito mais prolongada. Caramba, e fizeram com os três? Fizeram com os três, em separado. E foi o único que desabou, os outros? E os outros não desabaram. O Christian, eu fiquei muito impressionada que a perna dele tremia tanto no começo, que a calça dele tremulava, assim, que nem uma bandeira no vento, sabe? Caramba. Tava bem nervoso. E ela é uma coisa estranha, assim, porque ela... muita gente fala frieza, né? Mas eu não ia... É uma distância. É como se ela estivesse contando uma história que não é dela. É muito longe, assim. A perita Jane pergunta para ela... Fala assim, me conta o que aconteceu naquele dia. E ela sempre quer tirar 10, né? Ela é a melhor aluna do planeta. Aí ela pergunta assim, mas quer que eu comece da onde contar? Daquele dia de manhã? Pode começar daí, do dia de manhã. E aí é uma voz monocorde, assim, aquele dia de manhã eu acordei, tomei café com a minha mãe, meu pai, com meu irmão, aí fomos pra escola. Assim, e é como se não fosse... Gente, já tá contando o dia que os pais morreram, assassinados. Estraçalhados. Parece que ela tá contando um filme. E ela tá contando uma. Como, entendeu? Às vezes até um filme você conta mais envolvida. Mas um filme que ela nem gostou que você leu uma resenha. Sabe, exatamente. assim? Eu vi que é um filme que fala de um casal.
Então, eu não acho que é uma questão de ser fria, entendeu? Por exemplo, ela estudou o processo para o júri. Olha, eu que não tenho nada a ver com isso, você que não tem nada a ver com isso, se você vê as fotos que tem no processo já é difícil, eu não posso imaginar se eu tivesse que ver essas fotos se fosse meu pai e minha mãe. Entendeu? Então, ela tem uma... É como se... É um split, na psicanálise fala bem. Ah, é? É uma distância, assim, não é com ela, é outra, é outro, é o outro. Muito louco. Cara, que assustador isso. É uma dissociação. Aí você acompanhou isso, você já começa aí. Aí, então, eu já tava lá desde o começo. E a imprensa toda lá fora. Toda lá fora, uma loucura, 500 caras, chovia, helicóptero. E eu morri de medo, porque eu fui a Onde única... foi mesmo? Que bairro na que é? casa, Campo Belo. Campo Belo. Eu era a única civil acompanhando esse trabalho. O resto era tudo polícia. E na noite anterior, um jornalista que eu nunca vou falar o nome, me ligou, me tentando entrar numa questão de me oferecer uma grana para eu entrar com uma câmera. Eu nem deixei ele, falei, não vai dar, não vai rolar, mas eu fiquei muito assustada até com isso. Falei, Claro. gente, mas onde que eu tô, Olha né? o nível que tá. Não, e aí eu cheguei de manhã na reprodução simulada, a delegada bravíssima, e eu falei assim, doutora Cíntia Tucunduva, ela é brava, magrinha, brava. E ela olhou pra mim e falou, você é quem? Falei, porque eu tinha uma autorização de uma juíza, tá? Pra estar lá. Não sou Suzane. Não, mas eu tinha uma autorização, eu não fui lá de bico. Sei. Porque quando a gente viu que ia ter a reprodução, a Jane mesmo, meus peritos me falaram, vai na juíza corregedora, conta pra ela que você tá fazendo estágio aqui, e ela me deu uma baita autorização bacana para fins literários. Ah, tá. Porque eu não sou jornalista. Você não poderia publicar. Imagina, não era, mas eu nem queria. Eu queria escrever esse livro que no fim eu escrevi mesmo. E mandei para a juíza que me deu autorização. Então eu mostrei, eu tremia, né, minha autorização. Daí eu falei, doutora, eu queria falar com a senhora. Eu tive um telefonema ontem e eu tô com medo, porque se alguém filmar alguma coisa, eu quero que a senhora me revista. Pra saber que não fui que não fui eu. É. Cara, essa mulher, o quê? Chamou um perito, falou, pode revistar todos os homens, mulheres, para esse quarto. Levou todas as mulheres, todo mundo tirou a roupa. E aí os helicópteros da mídia, você imagina? E a gente, assim, tinha que arrumar um quarto que fechasse a janela de tantos helicópteros de todas as TVs. Uma doideira da imprensa, uma doideira. Mas eu tirei uma roupa com prazer ali. Estamos lá. Você pensou bem, porque se vazasse, você era ia eu. ser a maior suspeita. A única civil lá. Então, aí não, ninguém tinha. Tudo bem, tudo ótimo. Seguimos. E você com o seu bloquinho de nota também. Eu com meu caderninho amarelo, ficou famoso. Era um caderno amarelo, tudo igual, como eu faço. Tá. É o meu jeito. 2 cores, 3 cores. Tem júri que eu escrevo defesa em azul, promotoria em amarelo, juiz em verde. Vou. Caramba. Deve ter aqui alguma página assim. E aí, daí, vocês fizeram a reprodução e daí qual foi o próximo passo? Não, aí depois da reprodução simulada, que eles já eram confessos. Durou umas 4, 5 horas. Mas, nossa, a gente chegou lá de manhã, saiu já era... só pra fazer o... porque é um de cada vez, faz tudo, né? E fala, e tem todo um protocolo. Demora. Reprodução simulada demora. Por isso que eu te falo, o crime é rápido, reproduzir não tanto. E daí, bom, aí se iniciou... Todos esses laudos foram juntados, aí foi para a promotoria o caso, a polícia denunciou, indiciou, daí foi tudo para a promotoria, e eu comecei a acompanhar também com o promotor, Roberto Tardelli, meu amigão, também ficou meu amigo. Por 4 anos eu ia no Fórum da Barra Funda toda semana. Não tem jeito, sem trabalhar, não dá. Você sabe que no júri da Richthofen, teve uma psicóloga, que tinha uma senha, né? Tinha fila pra entrar no júri e tal. E ela chegou lá, porque eu fiquei no plenário, o juiz me deu uma cadeira, aquelas cadeiras que dá pra você pôr o caderno pra escrever. Tipo escola. E eu tava então no plenário. E daí no intervalo, essa mulher veio pôr o dedo na cara com o juiz. Eu quero saber qual é o pistolão que tem que ter pra estar aí também, porque eu tive que ficar na fila, pegar senha. E eu também tenho direito. Por que ela tá aí? Qual é o privilégio? Aí o juiz olhou para ela e falou, então, vamos combinar?
tem toda a razão. Quando a senhora quiser um caso, a senhora faz o seguinte, a senhora fica 4 anos vindo aqui toda semana. A senhora senta por 4 anos com o promotor, com o juiz, lê o processo. Convido a senhora a sentar aqui.